Vamos falar sobre a autocrítica? Pois é, a autocrítica ela é uma das barreiras mentais que a gente pode começar a conversar sobre. Por quê? Ela tem nos impedido realmente de conseguir conquistar algumas coisas por criticar a si mesmo e não ver o valor que se tem em relação a algumas coisas que se pode fazer, enquanto as coisas que os outros fazem, elas são muito maiores, muito melhores. Você passa por isso? Conhece alguém que passa por isso? Eu me chamo Pamela Ferreira, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre este assunto. Você sabia que sim, é importante você poder fazer uma autorreflexão de si mesmo para ver que pontos você pode melhorar para ser alguém melhor, para si mesmo e em relação aos seus afazeres, em relação às coisas que você precisa decidir ou fazer na sua vida ou no seu dia a dia? É importante sim você ter essa reflexão interna sobre essas coisas, ou sobre você, ou sobre os seus comportamentos, pensamentos. Mas e quando isso é de forma excessiva e tem te atrapalhado? E tem te feito, de certa forma, alguém que não está conseguindo romper com algumas coisas na sua vida, justamente por estar indo para trás? Pois é, isso se chama autocrítica em excesso. E você acaba olhando e vendo toda essa questão de negatividade em relação a si. Os outros realmente fazem muito mais do que você, ou daqui a pouco você acolhe a questão do outro, o erro do outro. Por exemplo, essa semana eu vi até uma imagem que era mais ou menos assim. Alguém tinha derramado água no chão e aí aquela pessoa ela tinha ido lá e limpado e disse, não, tudo bem, isso acontece com todo mundo. Isso era ele fazendo com um erro do outro, né? E aí, quando foi com ele que ele estava, de repente, em sua mesa, enfim, fazendo seus afazeres, e aí ele derrubou um copo de água em cima da mesa. E aí ele se xingou. Ele disse, que idiota. Pois é, isso acontece bastante, principalmente com pessoas autocríticas, né? Então, assim, o outro pode. Eu acolho a dor do outro, eu acolho aquilo que o outro fez de errado, porque isso é normal, acontece com todo mundo. Mas e quando é comigo? Pois é, quando é comigo, aí vem o desprezo por si mesmo, vem xingamentos sobre si, vem toda essa questão. Eu gostaria de trazer uma ilustração para vocês de um caso. Vamos fazer um estudinho de caso aqui com uma pessoa que eu vou chamar de Antônio, tá? A gente vai falar sobre o Antônio. Então, o Antônio, ele é uma pessoa que ele teria como se fosse dois lados, assim. Um lado dele, ele gostaria muito de arriscar mais, ele gostaria de conquistar mais coisas, mas, em contrapartida, ele tem um senso crítico muito grande, muito forte em relação a ele mesmo. Então, ele fica se torturando, principalmente só da ideia de ele pensar que as coisas podem dar errado caso ele arrisque. Então, um lado diz, não, vamos arriscar, vamos tentar, vamos conquistar, vamos começar uma faculdade. E aí o outro lado dele diz, não, mas o teu pai não te aprovaria. Teu pai quer que tu faça engenharia, por que tu vai fazer, sei lá, psicologia, né? Então, era exatamente isso. Então, o Antônio, que a gente está trazendo, é um personagem fictício, né? E então, esse lado de que ele gostaria muito de arriscar acaba ficando de lado e ele acaba não fazendo as suas vontades. Justamente porque o senso crítico dele vai muito mais próximo das coisas que os outros pensariam em relação a ele, ou o desejo dos outros. Porque sim, ele coloca aquilo que o outro gostaria que ele fizesse em primeiro lugar, enquanto os desejos dele, enquanto os anseios dele acabam ficando em segundo plano. Você conhece alguém assim? Talvez não seja em relação somente à faculdade, talvez não seja em relação a algumas decisões assim, mas na vida. Talvez você seja essa pessoa
talvez a pessoa esteja próxima a você que tem esse senso crítico muito forte contra si mesmo, né? E isso também faz com que a pessoa ela tenha um medo gigantesco de ficar sozinha. E ao mesmo tempo que ela tem esse medo gigantesco de ficar sozinha, ela tem essa questão de esperar pelo que o outro vai dizer. E ela depende, essa pessoa depende muito dos demais. E isso vai travando ela, porque enquanto ela não puder tomar as decisões por conta própria, enquanto ela não puder, enfim, fazer as suas próprias decisões com segurança, sem pensar naquilo que o outro vai dizer, isso acaba travando, acaba bloqueando em muitas situações da vida dessa pessoa. Neste caso, estamos falando de Antônio, né? Então, assim, toda essa pressão que Antônio tem em relação a ele é de desesperança, ele acaba não vendo um futuro melhor, isso paralisa bastante. Então, ele também tem essa questão, eu não posso errar, porque talvez numa simples fala que eu vou fazer, eu posso falar algo que as pessoas não vão gostar e eu vou ficar me torturando, isso não vai ser legal. Então, Antônio é essa pessoa que acaba deixando de fazer as coisas que ele talvez gostaria de fazer, porque simplesmente ele pode fazer errado, ou ele pode fazer uma escolha errada, ou simplesmente se ele fizer algo errado, ele se tortura psicologicamente, né? Então, tem toda essa questão. E o que falta para esse Antônio, né, em relação a essa autocrítica? É que ele precisa se perceber quais são os momentos que fazem com que ele se sinta dessa forma e consiga se acolher os seus desejos, poder fazer a tal da reflexão. Sim, é necessário fazer essa reflexão, mas também não em excesso. Porque a partir do momento que Antônio ele fica fazendo essa reflexão em excesso, ele perde tempo, ele perde a esperança em si mesmo, ele perde a vontade ou o ânimo de conseguir fazer as coisas da melhor forma que ele poderia fazer se ele não estivesse se criticando demais. Mas por que ele se critica demais? Porque ele se compara, porque o outro também faria, ou o outro não faria dessa forma. Então, por que ele faria dessa, né? E é mais fácil, então, lidar com essa culpa e com esses sentimentos. Falta também Antônio perceber que ele não precisa ser tão exigente assim com ele mesmo. Porque as coisas, elas nem sempre vão dar certo conforme o planejado. E é exatamente essa a graça da vida. Então, a gente poder tentar de novo, ou tentar novas possibilidades, ou acolher o próprio sentimento de um sentimento negativo que não está tão legal essa situação e ver como se pode melhorar, mas não simplesmente se culpar nesse sentido e ficar andando sempre em círculos, né? É isso que acontece bastante. Então, era isso que eu gostaria de falar sobre a autocrítica. E se você puder curtir, poder compartilhar, salvar esse vídeo, fica à vontade, que logo mais vai vir mais outros itens daquela lista das barreiras mentais que a gente havia comentado já nos outros vídeos anteriores. Um beijão e até a próxima!